Graça e paz, irmãos. Amém. Eita, para mim é um grande desafio, né? O Senhor é muito misericordioso conosco. E essa noite, né, como a gente fala, a gente está em um Tadel, essa palavra é para a gente como líder, como filho do Senhor, e algo que está vindo, sendo ministrado ao meu coração, né, durante 2017. Temos como tema: Igreja, tu me amas? A pergunta é para mim e para você nessa noite. O Senhor perguntando: Igreja, tu me amas? Né? E essa pergunta é uma pergunta muito forte e que nos desafia a sermos filhos mais apaixonados pelo Senhor e pelas vidas. E o texto base dessa noite é lá em João 21, do versículo 15 ao 17. João 15, perdão, minha gente, João 21, versículo 15. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Quem não tem Bíblia pode acompanhar aqui, tá certo? Mas diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Né? É uma passagem muito poderosa essa. Me acostumar com... E aí, eu queria enfatizar nesse versículo, né, nesses versículos, uma pergunta que o Senhor fez a João, né? João, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então a resposta para nós essa noite, nós como igreja amamos o Senhor, temos que apacentar o rebanho do Senhor. Temos que apacentar os cordeiros do Senhor. Quantos estão dispostos? Amém? Né? E Deus é muito poderoso e Ele é cuidadoso com nossas vidas. Quando o Senhor se dirigiu a João e fez essa pergunta, Ele tinha um propósito. Ele fez essa pergunta porque Ele queria levar Pedro a um nível mais profundo de relacionamento, de conhecimento e de profundidade. Não apenas com o Senhor, mas pela missão que o Senhor ia entregar a João como pastor de ovelhas, como um homem disposto a sacrificar toda a sua vida para cuidar de pessoas. E aí Pedro estava passando por um período de teste. Então a gente vê que o Senhor mais uma vez estava testando Pedro. Por que testando? Pedro tinha sido reprovado. Tem uma passagem anterior que quando Pedro perguntou quem ia trair o Senhor, e Pedro disse que ia morrer junto com Jesus. E o Senhor disse que ele ia negar ele 3 vezes. E foi justamente isso que aconteceu. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Mais na frente, ele triste por essa situação, que quando ele negou o Senhor pela terceira vez, né, o espírito dele se entristeceu. E ele começou a se sentir péssimo, porque ele não tinha sido fiel ao Senhor. E ele começou a voltar às velhas práticas dele. Ele era um pescador de homens, e ele voltou à velha prática dele, a pescar novamente, né? Chamou ele, mais 2 discípulos, e foram pescar. E o Senhor, né, depois da sua ressurreição, ele se encontrou com Maria Madalena, né, e pediu que avisasse a quem? A Pedro. Então, para nós, independente das nossas falhas,
o Senhor, Ele sempre quer nos amadurecer e nos aprofundar. E Pedro, mesmo tendo esse coração que meio carnal, né? Depois dele se sentir desanimado ou frustrado por ter decepcionado o Senhor, e acabou não pensando mais no ministério que ele tinha. E o Senhor, Ele foi resgatar em Pedro a convicção do que o Senhor tinha nele. Às vezes a gente erra, às vezes por coisas tão poucas, e a gente já fica desanimado, desmotivado, queremos abandonar as coisas, as situações, pelo um desânimo. E também vem pensamento, né, que o Senhor agora não vai nos usar mais, que o Senhor está triste conosco, o Senhor está triste comigo, então não é para mim mais, não é mais para mim discipular, não é mais para me liderar, não é mais para mim ministrar louvor e diversas situações. Mas o Senhor, nessa passagem, né, Ele mostra que o Senhor foi falar com Pedro, apareceu para Pedro, trouxe Pedro novamente para se relacionar com ele e foi sondar o seu coração para ver que nível espiritual Pedro se encontrava e aonde o Senhor queria levar. Então, na primeira pergunta que o Senhor faz a Pedro, o Senhor pergunta no amor ágape: Pedro, tu me amas? Que é o amor grego. E Pedro respondia: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele respondia, né, no amor filéu, o amor natural de um relacionamento. E o Senhor perguntava pela segunda vez: Pedro, tu me amas? No amor ágape. E Pedro mais uma vez respondia: sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez novamente o Senhor perguntava, sendo que a pergunta do Senhor foi diferente: Pedro, tu me amas? No amor filéu, né? Por quê? Porque ele foi ao nível que Pedro estava. Pedro não entendeu que o Senhor estava chamando ele para um amor sacrificial. Ele estava falando um amor natural. Ele estava entendendo como um amor natural. Então, já que Pedro não estava entendendo a linguagem do seu líder, o líder, ele se inclinou à linguagem de Pedro, do seu discípulo, e falou a mesma linguagem, né? Mas não para rebaixar, não para desprezar Pedro, mas chegou ao nível de Pedro para que estender nas mãos para levantar Pedro e ele ser um pai de multidões, para que ele fosse um pastor. Da mesma forma é o Senhor em nossas vidas, né? Quando a gente erra, o Senhor, Ele se inclina para estender as mãos e nos levantar e nos socorrer, porque Ele tem uma missão para mim e para você. Ele tem um ministério para mim e para você. E é necessário uma palavrinha: decidir, né, ser abençoado pelo Senhor e entender as perguntas que o Senhor faz, né? E para a gente, como discipulador, precisamos também ter esse mesmo cuidado que o Senhor teve com Pedro. Descer ao nível do nosso discípulo emocionalmente, para que nós possamos levar ele a lugares muito mais profundos, né? E Pedro ali, ele mesmo triste, né? Mas ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, né? Então ele chegou a ser aprovado pelo Senhor, porque Pedro estava um pouco ainda orgulhoso, né? Quando mais atrás Pedro falava que Senhor, eu não vou negar não, eu vou contigo, né? E não foi isso que aconteceu. Ele falou de algo que ele não sabia, que ele não entendia, algo natural. Mas mais tarde o Senhor se revela a ele. Amém? E aí para nós, né, essa é a pergunta: igreja, tu me amas? E aí o Senhor diz a Pedro: se tu me amas, apacenta os meus rebanhos. E quando o Senhor fala aqui, volta o segundo slide, por favor. Versículo 15. Quando o Senhor diz assim: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Quando o Senhor fala aqui os meus cordeiros, Ele está falando, né, das pessoas imaturas na fé, as pessoas que estão desviadas na fé. No versículo 16, o Senhor já diz diferente: apacenta as minhas ovelhas. E ovelhas trata de pessoas maduras, pessoas firmadas na aliança do Senhor, pessoas que têm o mesmo relacionamento de querer amar ao Senhor, de servir ao Senhor. E pela terceira vez, o Senhor diz: apacenta todas as minhas ovelhas.
A gente não está aqui para apacentar só aqueles que nos alegram. O Senhor quer que a gente apacente todas as ovelhas do Senhor. Independente de cor, de raça, né, de religião, o Senhor quer que a gente apacente, que a gente cuide dessas ovelhas, né? Mesmo às vezes ela sendo imatura na fé, mas o nosso papel como pastor, né, é ir lá, inclinar o nosso coração e atrair essa pessoa para o Senhor. E é tão provável que o significado da palavra apacentar tem como significado pastorear, nutrir, alimentar, sustentar e dar orientação espiritual. Então, eu e você temos esse papel fundamental no reino do Senhor, de pastorear, de nutrir, de alimentar, de sustentar cada pessoa que o Senhor tem colocado em nossas mãos, em nossas vidas, para que nós possamos discipular, para que nós possamos cuidar, para que nós possamos evangelizar, para que juntos possamos levar essa pessoa a ter um relacionamento diário com o Senhor. Então, eu e você, se amamos o Senhor, precisamos saber apacentar essas ovelhas, as pessoas que está diante de nós e que o Senhor tem colocado essa responsabilidade sobre nossas vidas. E para que isso aconteça, para que nós possamos apacentar, só tem dois caminhos, né, que se resumem a tudo que o Senhor deixou para a gente. E foi o primeiro, nós precisamos, o primeiro ponto, amar ao Senhor de todo o nosso coração. É o primeiro mandamento que o Senhor deixou para a gente, né? Amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Então, esse é o primeiro mandamento e o grande mandamento que o Senhor deixou para a sua igreja, né? Para que nós possamos apacentar os rebanhos que o Senhor colocou ou está colocando em nossas vidas, nós precisamos primeiro amar ao Senhor. Mas não amor apenas no momento que a gente está vulneráveis, ou passando por alguns problemas ou dificuldades, mas de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força, né? A gente tem que ir para a cruz, a gente tem que morrer para nós mesmos, porque o Senhor, Ele mesmo mandou seu único filho morrer na cruz por nós. É a prova do amor dEle por cada um de vocês e por minha vida, né? A gente pecou, né? Desde a natureza, desde de Gênesis, a raça humana nasce já com a natureza pecaminosa, mas o Senhor, Ele resgatou. Ele foi ao pior nível que tinha, morrer na cruz, derramar o seu sangue por mim e por vocês. Então, nós precisamos realmente obedecer aquilo que o Senhor deixou para nós na palavra do Senhor. E o primeiro mandamento é a gente tem que amar o nosso Deus. E como é que a gente ama o Senhor de todo o nosso coração? Como é que a gente ama o Senhor de todo o nosso coração? E aí, só um minutinho. De todo o nosso coração. Nosso coração precisa ser puro, porque ele determina a nossa vida. Cada pecado começa no coração, e o seu caráter e a sua maneira de falar reflete o seu coração. Então, nós temos que ter um coração aprovado, né, e um caráter aprovado diante do Senhor. A gente ama o Senhor quando nosso caráter né, se inclina a ter o caráter do Senhor. Quando a gente se inclina a sermos parecidos com Ele, né? Nós precisamos ter um coração puro, um coração, né, que deseja, né, que ama o Senhor, que vive pelo Senhor, que pratica, né, a nossa missão aqui na terra pelo Senhor. E aí um versículo lá em Salmo 51 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, né? Então, Senhor, precisamos buscar do Senhor todos os dias, né, que Ele encontre em nós um coração puro e que a gente possa ter um espírito estável, um espírito controlado pelo Senhor, um espírito que se alegra com o Senhor, que se relaciona com o Senhor. Então, o primeiro passo para que nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração é nos relacionar com Deus. E como é que a gente se relaciona com Deus? Através do nosso tempo a sós.
Então, todas as vezes que a gente doa minutos, horas do nosso tempo para conversar com o Senhor, a gente está se relacionando. A gente está permitindo ser conhecido pelo Senhor a partir da hora que a gente abre a nossa boca e fala para Ele o que estamos sentindo. Outro passo que precisamos é depender exclusivamente do Senhor. Então, se nosso coração pertence ao Senhor, precisamos ser dependente do amor do Senhor. E essa dependência vai atrair confiança. Então, se você tem seu tempo a sós com o Senhor, está se relacionando com o Senhor, você vai ser dependente dEle. Você não vai agir pelas emoções do seu coração. O coração é emoção, não é pelo momento. Não, você vai agir pela palavra, pelo que o Senhor tem, né, para as nossas vidas como adoradores e filhos do Senhor. E nessa dependência você vai confiar. Você vai começar a esperar o tempo do Senhor. Você vai começar a acreditar, né, nas promessas que o Senhor tem para nossas vidas. O Senhor, Ele vai depositar em nós um coração aprovado. Então precisamos realmente amar o Senhor de todo o nosso coração. E não apenas de todo o nosso coração, mas também amar o Senhor, né, poderosamente, com fidelidade, com obediência, com submissão, com honra, porque Ele é o Deus poderoso. Ele é cheio da glória, Ele é majestoso e precisamos inclinar o nosso coração, né, para que seja realmente todo dEle, todo para adorar Ele, para invocar a presença dEle sobre nossas vidas, né? Então, amarás e de todo o seu coração, o próximo de toda a sua alma. Então, precisamos, né, nos relacionar com o Senhor também de toda a nossa alma. A alma deve ser moldada por Deus e pelo desejo de andar nos caminhos dele. Então, nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito tem que ser moldado por Deus e pelo desejo da gente andar com Ele. Então, desde o primeiro dia que a gente levantou nossas mãos e entregou a nossa vida ao Senhor, a gente está dizendo assim: Senhor, nos entregamos a Ti, para que nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito seja moldado por Ti, né? E a palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses diz, 5:23, que o propósito de Deus, da paz, os santifique inteiramente, e que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja preservados, irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos, né, estar diante do Senhor com o nosso espírito, com nossa alma, com o nosso corpo, seja realmente digno do amor do Senhor, da fidelidade do Senhor, e que tudo isso, corpo, alma e espírito, seja santificado diante do Senhor, possa ser santo como o Senhor é santo. Então, se a gente ter um coração que ama ao Senhor, a gente vai conseguir ter um corpo, uma alma que santifica, que não vai agir pelas emoções, mas vai agir pela vontade do Pai. E como podemos guardar a nossa alma? Através da salvação. Precisamos também renovar a nossa aliança com o Senhor. Precisamos confiar nele dia após dia, né? O primeiro passo é entregar a nossa vida a Jesus. E você que nessa noite está aqui, ainda não deu esse passo, né? Não deixe para amanhã. Entregue ao Senhor, porque sua alma precisa do Senhor, para que sua vida esteja diante da vontade do Pai. Através disso também precisamos reconhecer a nossa identidade de filho. Então, se a gente se entrega ao Senhor, a gente está reconhecendo a paternidade de Deus como filho, como filha do Senhor. Então, a gente vai se comportar como filhos apaixonados. Não um filho rebelde, mas um filho totalmente prostrado ao Senhor. E também precisamos confessar os nossos pecados. Então, se a gente é salvo, se a gente se reconhece no Senhor como filho, então a gente vai ter um relacionamento que vai nos propor confessar a Ele os nossos pecados, os nossos sentimentos, as nossas derrotas, os nossos desânimos, porque Ele é fiel para cuidar da nossa alma e do nosso interior. Amém? Também não apenas o coração e a alma, mas também de todo o nosso entendimento. Diga, entendimento. Entendimento também fala da mente. Precisamos levar cativo todos os nossos pensamentos e sermos controlados pelo Espírito.
Quantos precisam ser controlados pelo Espírito? Eu sou a primeira. Dia a dia, preciso ser controlado pelo Espírito. A nossa mente, né, é usada tanto para nos levar a níveis muito profundos de relacionamento com Deus, mas também a nossa mente pode nos levar a um fracasso, dependendo das nossas emoções, dependendo do nosso amor pelo Senhor e dependendo como esteja a nossa alma. Então, quando o Senhor diz de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, porque se nossa alma estiver amando o Senhor, nossa mente terá só um foco, um só propósito, é amar o Senhor. É amar o Senhor todos os dias, independente das circunstâncias. E um versículo para a gente nessa noite fica em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, nossa mente precisa estar ligada nos céus, para que tudo que a gente for pensar seja puro, seja amável diante dos olhos do Senhor, seja de boa fama. Se houver algo e de excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então precisamos levar nossa mente a cativo, precisamos entregar nossa mente ao Senhor. E como é que a gente entrega a nossa mente ao Senhor? E foi ministrado nesses últimos dias, né? Com o capacete da salvação. Então todas as vezes que a gente tiver pensamentos impuros, todas as vezes que não estivermos bem na nossa mente, precisamos nos revestir do capacete da salvação, que vai proteger contra todo dado inflamado em nossas vidas. E segundo, o domínio próprio. Então, se a gente se reveste com o capacete da salvação, a gente vai conseguir também ter o domínio próprio. A gente vai pensar antes de falar, a gente vai respirar, né, mandar oxigênio para a cabeça, né, para a mente em alguns momentos, por amor ao Senhor, porque o nosso coração, a nossa alma e o nosso entendimento tem que estar ligado nos céus, né? E muitas vezes eu faço essa pergunta: meu Deus, como é que o Senhor agiria agora? Às vezes a minha vontade é que o meu domínio, né, não prevaleça, que eu venha agir com as minhas emoções e falho, que muitas vezes a minha mente fala muito mais alto. E às vezes eu consigo, Senhor, o que é que o Senhor faria? E eu respiro. Às vezes eu prefiro nem falar mais, né? Eu tenho aprendido essa técnica. Estou muito chateada com o discípulo, com o Márcio, com uma pessoa, com a família. Eu prefiro não falar. Eu espero passar um dia, 2 dias. Quando eu vejo que eu estou bem, eu vou e procuro a pessoa e falo, né? E aprender a falar também, ter o domínio no falar. E aí não é fácil para mim, porque eu, como sanguínea, eu sou explosiva. Eu quero agora, eu quero hoje, quero resolver. Às vezes nem à noite eu consigo dormir, que eu fico lá pensando, né? Mas é melhor você não dormir a noite toda e ficar pensando e no outro dia fazer da maneira certa e agradar o Senhor, do que resolver pela sua própria vontade, né? Então precisamos nos revestir desse capacete da salvação e ter o nosso domínio próprio no Senhor. Além do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento, precisamos de agradar o Senhor, amar o Senhor de toda a nossa força. Deus renova a força do humilde quando reconhecemos que precisamos do Senhor todos os dias. Então, quando a gente reconhece o Senhor todos os dias, Ele vem nos fortalecer. Quantos já se sentiram assim fortalecidos pelo Senhor? Amém. A gente não fica assim, mais animado, alegre, confiante, né? Dependendo do Senhor, porque o Senhor renova as nossas forças. Ele traz um sopro de vida a mais sobre nós. E lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10, versículo 9 e 10 diz: mas Ele me disse: minha graça é suficiente a vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente com as minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijai-nos nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, eu sou forte. Quando sou fraco, eu sou forte. Então, todas as vezes que a gente se entrega ao Senhor, Ele vai renovar as nossas forças, independente da angústia, da perseguição, dos insultos, da fraqueza.
Às vezes, né, a gente é confrontado e a gente quer reagir em meio ao confronto. Porque reagir, né? Não, eu quero mostrar que eu sou forte. Vou mostrar que comigo não brinca, não. Né? Que não é desse jeito, não. Naturalmente falando, o ser humano quer reagir. Mas se você entender que para o Senhor é melhor você ser humilde, né? Se dobrar diante do Senhor em meio aos insultos, aos fracassos, né? Às derrotas, às perseguições, o Senhor vai lhe fortalecer. Né? É uma força primeiro espiritual. É no mundo espiritual. O Senhor vai fortalecer você, o seu espírito, para que você possa suportar, para que você possa aguentar. E no amanhã, Ele vai lhe dar a vitória. No tempo dele, como diz em Eclesiastes, há tempo para tudo. Então, se a gente esperar no Senhor, no tempo certo, Ele vai renovar as nossas forças. Eu não sei qual é o seu problema, né? Mas o Senhor é Deus que fortalece a nossa vida, estabelece a aliança dEle sobre o nosso ser. E para que o Senhor fortaleça, Ele venha fortificar, né, o nosso ser por completo, precisamos, né, rejeitar o pecado. Para que a gente possa ser forte, precisamos rejeitar o pecado. Né? A palavra do Senhor diz, irás e não pequei. Você vai rejeitar o pecado. Você pode ficar irado, mas não vai pecar. Não vai pecar, né? Então você rejeita o pecado. Você pode ter sentimentos, ficar muito chateada, mas você não pode falar. A partir da hora que você fala, você está dizendo sim ao pecado. Eis-me aqui, pecado. Mas quando você se cala, você está rejeitando o pecado. Você está sendo forte. E também precisamos pensar na palavra do Senhor. Todos os dias precisamos pensar, meditar, refletir na palavra do Senhor. Então, algo que o Senhor tem me fortalecido foi um período que a gente reformou lá um cômodo lá da casa e eu fui dormir no primeiro andar. Estou no processo, porque eu sou um pouco medrosa. E eu não consegui dormir no primeiro andar, porque eu não estava ciente do que estava acontecendo na parte de baixo de casa. E no quarto de cima, do primeiro andar, não tem porta. Então, eu pensava assim, a qualquer momento vai ter alguém aqui olhando para mim e vai acontecer alguma coisa. Mesmo com o Márcio do meu lado. E foram durante 3 dias. Eu chorava todas as noites. O Márcio ficou tão aperreado. Foi, Tenório? Olha, eu chorava. Eu não dormia e nem deixava ele dormir. Né? Tão agoniada, tão desesperada. E chegou um momento, pastor, eu não aguento mais. Eu preciso dormir. Eu não consigo. Eu chamo o Márcio, eu vou lá embaixo na casa, eu olho, não tem nada, mas mesmo assim eu não consigo. E a pastora diz, você tem que meditar na palavra. Você vai pegar versículos, né, que falem sobre medo, e todas as vezes que vinha esse sentimento, você vai começar a declarar, versículo por versículo, e sozinha vai descer, vai dizer que ele não tem nada, é coisa da tua imaginação. Aí você sobe e diz, vou dormir agora. Mente, dorme. A pastora fala desse jeito, né? Mente, dorme. É verdade. E eu comecei a declarar isso na minha vida, né? Graças a Deus passou. Então, quando a gente medita na palavra, quando a gente pensa na palavra do Senhor, Ele traz o quê? Força. Ele me fortaleceu. Então, quando vinha aquele sentimento novamente, eu comecei a declarar em voz alta, né? Eu não aceito, né, isso na minha vida. Pedia para Márcio orar sobre a minha mente, né? E durante 3 dias eu não dormi direito. E depois de um dia, eu declarando, eu dormi o resto dos dias. Então, em um dia que eu me posicionei a ser fortalecida pelo Senhor, foi muito poderoso. Quando eu estava lutando pelas minhas forças, 3 dias, fiquei sem dormir. Mas quando a gente confia no Senhor, para que Ele restaure a nossa força, a gente descansa, porque Ele é poderoso. Amém? E precisamos também ser obedientes. Todas as vezes que somos obedientes ao Senhor, Ele também renova as nossas forças. Não importa a situação. Às vezes, né, a perseguição do marido, a perseguição dos pais, o bullying da escola, né, os temperamentos dos casais. Mas quando a gente obedece ao Senhor, se submetendo, mesmo quando você se sente injusta, mas você é obediente ao Senhor, se submete ao marido, o Senhor, Ele vai restaurar a nossa força. Ele nos fortalece, né? E eu pude viver isso no meu casamento. Eu sou uma mulher, eu era, em nome de Jesus, muito autoritária, insubmissa, e minha palavra tinha que reinar. E Márcio, graças a Deus, que é um homem, me colocou no meu lugar, e eu aprendi a obedecer ao Senhor. Eu disse assim, meu Deus, se eu honrar pastor, eu vou ser
eu vou ficar de licença, né? De restauração. Se eu responder meu patrão, eu vou ser demitida. Se eu responder minha mãe ou meu pai, eu vou levar uma surra. Mas marido é igual. E eu agia dessa maneira, né? E o Senhor, através de Márcio, foi tratando comigo. Porque eu pensava que minha força estava em eu debater com Márcio. E quando eu aprendi a depender do Senhor, né? Estou aprendendo ainda a depender do Senhor, eu fico forte como esposa. Eu fico mais madura e amadureço todos os dias. Amém? Então, para que nós possamos, para que a gente consiga pastorear o rebanho do Senhor, a gente precisa de 4 passos. Primeiro, amar o Senhor através de 4 atitudes. De todo o nosso coração, de toda a nossa mente, alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Então, se a gente guiar, né, ser guiado por esse versículo, que é o primeiro e o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, iremos conseguir pastorear, né, as pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Né? O segundo ponto, para que nós possamos conseguir pastorear o rebanho do Senhor, a gente precisa, de toda a nossa força, já falei, não foi? Amar o próximo. A gente precisa amar o próximo. Para que a gente possa pastorear o rebanho do Senhor, não é apenas só amar o Deus, é o primeiro nível. Se a gente amar a Deus, a gente vai conseguir amar o próximo. E o versículo, né, chave também é o segundo mandamento, né? Então o Senhor resumiu dos 10 mandamentos 2 principais: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa amar o próximo e se amar. Então é uma via. Você precisa se amar para que você também possa amar o outro. Amém? E aí a pergunta para você: você se ama? Você se conhece? Se aceita com os defeitos e qualidades? Sabe reconhecer os seus erros e acertos com humildade? Como é que você se enxerga? Como é que você age em meio a essas dificuldades? Em meio a essas frases, essas perguntas, né? E aí o versículo, 2 Colossenses 3, 12 e 14. Revestivos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim facei vós também. E sobre tudo isso, revestido o amor, que é o vínculo da perfeição. Então a gente precisa realmente, cada dia mais, depender do Senhor e amar as pessoas, né? E esse versículo nos mostra como a gente pode amar as pessoas, né? A gente primeiro se avalia e depois, né, a gente vai conseguir amar as pessoas. E o primeiro ponto é de misericórdia. Misericórdia é sentimentos de compaixão despertado pela graça. Então precisamos ser pessoas que têm misericórdia, né? Pessoas que escolhidas para um relacionamento específico, né, com o Senhor. Ter compaixão, compreensão do estado emocional das outras pessoas, né? Então precisamos, como liderança, como discípulos, ter compaixão das pessoas, ter misericórdia das pessoas, das necessidades das pessoas, despertado pela graça do Senhor. Para que a gente possa ter misericórdia do outro, a gente precisa da graça do Senhor. Para que nós possamos, né, ter a compreensão do estado emocional, precisamos da graça do Senhor, né? Então, precisamos nos colocar no lugar do outro. O próximo ponto é benignidade. Sentimento de doçura, benevolência e ser brando. É um grande desafio. Sermos doce, sermos benevolentes e ser brando, né? Então precisamos dia após dia, se a gente ama as pessoas, e se você se ama primeiro, você é doce com você e você vai ser doce com o outro. Você vai ser benevolente com você e vai ser benevolente com o outro. Você vai ser brando com você e vai ser brando com o outro. Mas muitas vezes a gente inverte. A gente quer ser brando conosco e coloca para torar no outro, né? O outro a gente enxerga, ficamos com o espírito crítico, enxergamos todos os defeitos
mas rejeitamos a qualidade, né? E conosco não. Quando a gente é corrigido, e eu já passei por isso, quando a pastora vinha me corrigir, eu disse, não, mas a senhora fez isso, mas a senhora fez aquilo. Porque eu entendi assim, não, o que ela falou está certo, eu errei. Vou dar um exemplo, né? Seis anos atrás, eu fiquei chateada por uma situação com a pastora, e aí eu falei da maneira errada com a pastora. Eu disse, olha, pastora, eu não suportava olhar para a senhora. Né? A pastora, nesse dia, foi a primeira vez que eu vi ela chorando comigo, né? Eu disse, meu Deus, matei. Senhor, me ajuda. Eu fiquei péssima. Mas quando eu falei isso com a pastora veio, me corrigiu. Aí eu não gostei da correção. Eu reconheci que eu falei da maneira errada. Eu poderia ter usado outra palavra. Pastora, eu estava triste, eu estava desanimada. Eu queria ficar um pouquinho, né, sem conversar com a senhora por alguns minutos para refletir no que aconteceu. Mas não, eu fui lá, falei da maneira errada. E aí, a pastora muito misericordiosa comigo, ela muito doce, né, nesse processo, mostrando, mas eu comecei a mostrar os erros dela. Eu não queria reconhecer, né, para ela que eu estava errada. Eu entendi, realmente, eu falei da maneira errada, mas não pedi perdão. Mas comecei também a apontar por que eu reagi dessa maneira. Por que eu falei dessa maneira? Foi porque ela fez algo antes. Então, eu começava a ser branda comigo, né, e firme com a pastora, quase querendo ser a discipuladora dela, né, mostrando a ela, misericórdia. E a pastora teve muito trabalho comigo, né? Então, muitas vezes a gente se comporta assim. Os nossos erros, não, eu sou assim, eu tenho um temperamento forte, realmente eu não sei falar, mas estou no processo. Mas quando o discípulo erra, a gente vai com tudo nele. A gente quer mostrar que ele está errado, né, e se possível mostrar os 4 cantos da parede, porque a gente quer ser duro com ele e brando conosco, né? E eu já errei muito assim, né? Com as minhas primeiras discípulas, as minhas atuais, né? Eu estou no bom momento, né? Graças a Deus, Deus está me lapidando. De vez em quando eu erro, mas o Senhor está me fortalecendo. Então, assim, não faça como eu, né? E quando eu aprendi a reconhecer os meus erros, quando a pastora vinha me corrigir, eu não queria saber se ela tinha errado, de como ela falou. Eu aceitava, eu ia para casa, eu orava, Senhor, eu não concordo com o que a pastora está falando, mas se a pastora está falando e é verdade, fale comigo. Quando eu chegava no discipulado, eu agia diferente. Eu disse, pastora, me perdoe, Deus falou comigo isso, isso e isso. Ou então, pastora, olha, Deus não falou desse jeito comigo, o meu coração está em paz, eu não sinto que seja isso que a senhora está pensando. Então, está certo, querido. Se você diz que sondou ao Senhor e o Senhor você está em paz, então que sou eu para lhe condenar, né? Eu orava pela minha vida e aí eu saí do discipulado mais tranquila, sem peso. Então precisamos, né, sempre sermos doce, benevolente e ser brando. Então eu aprendi muito a também ter doçura. Às vezes eu comecei a corrigir alguns discípulos e alguns começavam a ter medo de mim, né? E às vezes ainda tem, né? E aí eu disse, misericórdia, eu não quero ser assim. Senhor, me ajude. Aí eu tive um discipulado com uma discípula. Não, eu estava com medo da tua reação. E eu peço, Senhor, quando eu estiver errada, me mostre. E diga às meninas, todas as vezes que você me vê errando, me diga. Quando ela fala, é quase um tapa da cara de Jeová. Misericórdia, errei novamente. Aí eu tento me policiar e vigiar. E tinha um que eu era quase perseguidora dele. Eu perseguia todas as atitudes dele. Não vou nem olhar para ele. E era discípulo de Márcio, e eu ficava lá, né? E aí Deus foi com ele. Deus está me ajudando com esse discípulo, né? A começar a ser mais doce com ele, a corrigir com mais amor, a não condenar, a ver a necessidade dele e investigar como poderia ajudar, né? E ser mais doce na minha correção. Eu olhava para ele e disse, olha, hoje vai ter discipulado a 4. Então é como eu já pegava ele de primeira, né? E o Senhor não quer isso, a gente tem que ser doce. Fulano, olha, eu queria ver contigo um discipulado a 4. Quando é que pode ser? Tal dia, então vamos lá. E no discipulado eu conversava com ele, agora com doçura. E também Deus fala, para a gente poder apacentar as pessoas, precisamos ser humilde, agir com simplicidade. Como é forte essa palavra, humilde. É tão difícil a gente ser humilde. É tão difícil a gente ser quebrantado. É tão difícil a gente reconhecer os nossos erros, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tinha muita dificuldade de me humilhar, de pedir perdão, de reconhecer os meus erros. E Márcio também, junto com a pastora,
foi um instrumento de cura na minha vida, né? Ele chegava para mim e disse, olha, que eu te perdoo. Eu quero te pedir perdão por isso, mas aí eu não pedia perdão. Aí ele falava, mas eu te perdoo por isso, por isso e por isso. Que no caso era para me falar, né? Aí ele falava por mim. E através desses confrontos, nada fáceis para mim, mas eu aprendi a ser humilde. E aí alguns discípulos também me procuravam para falar alguma coisa. Senhor, a partir de hoje, né, eu vou ser humilde. Eu quero ser igual a ti. Às vezes não é fácil. Só Deus sabe o quanto eu estou matando a minha carne. Né? E quando eu erro, eu fico tão acabada. Eu disse, meu Deus, de novo, na mesma área. E agora eu não espero mais. Né? Eu tive uma situação que eu viajei com uma turma. E a pessoa foi contar, toda empolgada, de um sonho que ela tinha para a célula dela. E nessa conversa eu detonei com o sonho dela. Eu acabei mesmo. Ela saiu tão desmotivada de dentro do carro. E eu não percebi que eu tinha sido assim, tão grossa com ela. E aí eu estava escovando meu cabelo para ir para o encontro com Deus, escovando e pensando. E Deus fez eu ir à cena novamente daquele carro e ver as minhas palavras. Eu não acredito, meu Deus, de novo. Eu pensava que eu estava curada. E aí, Senhor, você é humilde. Eu tenho que ser humilde. E a vontade disse, não, mas se ela não falou, as outras duas também não falaram, e nem Márcio disse nada, então é coisa da minha imaginação. Não vou fazer isso, não vou pedir, não. Teve a resistência, né? Assim, deixa eu pedir logo perdão. Aí mandei uma mensagem no WhatsApp, mas eu procurei a maneira mais fácil. Né? Se você for procurar os três para conversar, olha, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você esquece e não se resolve. Aí fiz um áudio, mandei para as 3, pedindo perdão. E na outra semana que eu tive discipulado com ela, ela disse que ia falar comigo, que tinha ficado chateada. Né? Eu disse, Senhor, muito obrigada pelo teu cuidado. E eu sei que o Senhor estava me ensinando a ser mais humilde, a reconhecer os meus erros. E também precisamos ser manso. Deus fala de mansidão, né? Calma, tranquilidade e equilíbrio emocional. Todo ser humano precisa ser manso. Às vezes não é porque seu temperamento é calmo que você é manso. Não, porque quando você explodir, você é pior daquele que é colérico. Você fecha a bala, né? Então precisamos realmente ter um equilíbrio emocional no Senhor, até numa correção. Às vezes a gente faz um discipulado a 4, a 6, e o discípulo espera que nós, como supervisores, que a gente venha pegar pesado com aquele casal ou com aquela pessoa. E não, a gente tem que saber que nível aquela pessoa está, para a gente saber usar as palavras. Né? Então, todas as vezes que a gente for corrigir alguém, a gente precisa saber que nível a pessoa está e como a gente vai se achegar a ela. Como o Senhor fez. Ele fez perguntar a Pedro para saber que nível Pedro ainda estava, para ele inclinar e chamar Pedro para andar com ele e ser pastor. Da mesma forma, a gente, como discipuladores, como líderes, a gente precisa ser manso na correção. Precisamos escutar, nos inclinar, ter equilíbrio emocional controlado por Deus, para que a gente possa resgatar aquele discípulo para o Senhor. E para terminar, longanimidade. Suportar com firmeza a dificuldade e benefício do outro. Então, precisamos suportar com firmeza as dificuldades em benefício do outro. Às vezes eu sei que não é fácil discipular, né, liderar, pastorear, mas a gente precisa suportar com firmeza por amor a Deus. Tem hora que parece que eu não vou aguentar, eu estou cansada, o sentimento de desistir, e aí eu vou para o Senhor, ele diz, você vai suportar, você vai aguentar, você vai perseverar. E é isso que precisamos para que nós possamos pastorear as pessoas. Né? Então o Senhor quer nos confrontar nessa noite, quer nos ensinar nessa noite que precisamos amar as pessoas, mas que a gente possa amar, primeiro temos que amar ao Senhor. Então você como líder, você como discipulador, homem e mulher presente aqui, o Senhor lhe trouxe, né, ao mundo para você pastorear o rebanho dele, para cuidar da vida dos filhos do Senhor. E esse cuidado é gerado em amor, o amor ágape, o amor sacrificial. Muitas vezes você sai meia-noite para socorrer um casal. Às vezes você sai logo cedo da manhã para ajudar um discípulo, porque o amor tem que ser sacrificial. Se você fizer, porque você tem que ser obediente, você está fazendo por obrigação o amor filéu, né? Só por fazer o amor natural. E o Senhor quer nos levar a uma intimidade mais profunda, um amor sacrificial. Então precisamos, como líder, né, ter esse amor sacrificial
depender exclusivamente do Senhor, para que nós possamos ter um coração, uma alma, uma mente, né, o nosso entendimento, a nossa força restaurada pelo Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos colocar o nosso coração. Eu não sei como está a sua vida, né? Você líder, você discipulador, você que está sendo treinado para discipular, você que está pastoreando alguém, né? Peça ao Senhor nessa noite, para você ser renovada pelo amor do Senhor. Não adianta você pastorear, discipular por discipular, porque é a missão da nossa igreja ir de fazer discípulo. Não, você vai fazer isso porque o amor que você tem por Deus é um amor sacrificial, que você vai se doar por amor ao outro. Amém? Feche seus olhos. Eu não sei como você chegou, como você está com seus discípulos, com a sua célula, se você está atrás, né, de uma resposta do Senhor, se você precisa ser renovado pelo amor de Deus. Nesse momento você possa fechar os seus olhos e você comece a colocar a sua vida diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, nesse momento estamos aqui diante da tua presença, ó Pai. E a tua pergunta, Senhor, nessa noite é: igreja, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Senhor, nos ensina a ser obediente, Senhor, à tua voz. Que possamos, Senhor, pastorear com alegria. Que possamos, Senhor, pastorear com sacrifício. Que possamos, Senhor, pastorear com amor. Gera em nós um espírito inabalável, Pai. Senhor, que possamos primeiramente te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Queremos ser filhos apaixonados por Ti. Queremos ser filhos, Senhor, que exalta a Tua presença e te enxerga como Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Senhor, queremos sim, Senhor, ser obediente aos Teus mandamentos. Senhor, amar ao próximo como amar a nós mesmos. Senhor, nos ensina a amar cada um. Não importa, Senhor, qual é a classe social. Não importa, Senhor, qual é a cidade, o bairro. Senhor, não importa qual é o nível, Senhor, que essa pessoa esteja. Senhor, no mundo espiritual, qual é o nível espiritual que essa pessoa esteja. Mas queremos amá-los. Queremos, Senhor, doar a nossa vida por amor a eles. Nos ensina, Espírito Santo de Deus. Me ensina, Senhor, a cada vez mais estar diante de Ti. Coloca a mão no seu coração. Se você precisa que seu amor seja renovado pelo rebanho do Senhor, queria te convidar a vir aqui à frente. Que você possa nessa noite, em amor sacrificial, por amor a Deus, reconhecer os seus erros, as suas limitações e pedir o renovo de Deus. O Senhor quer lhe levar uma missão. Ele quer te encher mais dele. A missão dele para você é pastorear o rebanho do Senhor. Tua vida em mim. você.